Beleza, vamos falar de Alan Wake 2? Após uma longa espera, diversas dúvidas deixadas pelos jogos anteriores, provocações da Remedy sobre o novo game da série, o novo finalmente chegou. Foi um agrado geral para o público e, como todo jogo da Remedy utiliza as últimas tecnologias e é um espetáculo gráfico, a nova DLC acabou de chegar e há mais uma a caminho. Como aqui fazemos guias técnicos, vou falar sobre como otimizar o game mantendo a fidelidade visual, dar algumas notas e explicar como resolver problemas de save que o jogo pode apresentar. O que tudo isso que citei infelizmente foi um problema para algumas pessoas. Aliás, antes de começar o vídeo, um aviso, esse guia foi feito com base na RTX 3060 Ti em 1440p, mas também vale para as seguintes placas semelhantes. E vale também para RTX 3060 em 1080p, mas também para placas semelhantes. Vambora. Super Resolution. Esse jogo ele tem uma ótima implementação do Super Resolution e foi feito com ele em mente para ser sempre usado. Se você usa placa AMD, GTX ou ARC, use o FSR. Se for placa RTX, use o DLSS. O jogo funciona muito bem no modo balanceado em todas as resoluções, mesmo em 1080p. Você ganha performance de graça usando isso e um tratamento na imagem. Não há motivo para não usar. Presets são meio estranhos porque ligam opções no baixo e no ultra em várias configurações. O preset médio é praticamente um match com o preset qualidade dos consoles. O baixo é parecido com o performance e acho que há coisas que podem ser melhoradas, no entanto, Alan Wake 2 toma cuidado para que opções essenciais para a apresentação final do jogo fiquem ligadas mesmo em configurações baixas. Baixo nesse game só significa que o efeito está reduzido, e não um modo batata como em outros jogos. Por um lado isso é bom porque mantém a qualidade mesmo no baixo, mas por outro, hardwares mais modestos são excluídos totalmente de rodar o jogo. Pós-processamento, essa opção muda a ordem do pipeline do game, basicamente quando algo vai ser processado pela GPU, antes ou depois do Super Resolution. Essa opção também melhora o efeito de profundidade de campo no alto, embaçando o fundo da cena e deixando parecido com o filme, e o anti-serrilhado é melhor aplicado dentro do embaçamento da profundidade de campo. No entanto, é uma das opções mais pesadas do jogo, e como muda a ordem de processamento como um todo, mesmo quando o efeito não está visível, ele é muito pesado. É literalmente um botão de clique aqui para perder FPS de graça. Deveria ter um aviso mais explícito sobre ela no jogo. Deixa no médio. Texturas. O jogo muda a locação de VRAM e em vez de algo na textura, elas são idênticas com exceção do baixo. Essa opção pode mostrar algumas texturas de baixa resolução no lugar mental, já que lá é normal você chegar bem perto das mesas e afins. No médio para cima isso não acontece, qualquer textura visível fica de alta resolução. Essa opção depende da sua VRAM. Como a maioria tem 8 GB em 1080p e 1440p com DLSS, não percebi nenhum problema no médio ou no alto. No ultra a VRAM pode começar a se atropelar, então toma cuidado. Algumas texturas vão começar a aparecer em baixa resolução por um segundo. Algo parecido acontecia em jogos anteriores da Remedy, como Control. Filtros de textura. Melhora a apresentação da textura dependendo do ângulo que você olha. Não me recordo disso ser problema para qualquer placa nos últimos 10 anos. Tem peso irrisório aumentando cada opção. Baixa por volta de 4x, médio 8x e alto 16x. Recomendo pelo menos no médio. Volumétricos, como em outros jogos, essa é a opção mais pesada e em Alan Wake 2 não é diferente. O jogo usa muito essa opção, então recomendo ligar no baixo. Se tiver performance para gastar, liga no médio, mas no alto não recomendo. É outro botão de perder performance sem benefícios notáveis. Volumetria de Spotlight. Outro efeito volumétrico, essa opção parece não ser muito pesada e é difícil de notar onde interfere, mas mais pra frente no jogo, nas partes onde você joga com o Alan, a performance é reduzida. Eu recomendo no baixo, no médio só se tiver performance para gastar, no alto também não vale a pena. Iluminação global. O jogo usa algo que parece ser um software Ray Tracing. É muito bonito e não tem a opção de desligar.
Aumenta a acurácia e o realismo do cálculo. As opções são muito semelhantes em peso entre si. Quanto mais alto a acurácia, mais objetos são afetados, como o cabelo da saga ou detalhes de espalhamento de superfície, como nas orelhas nessa cena aqui. Devido ao baixo custo e ser a opção que mais vemos em tela, recomendo no alto. Mas se precisar de performance extra, liga no médio. Lembrando que essa opção não é a opção a considerar caso precise de mais performance. No baixo não vale a pena. Sombras. O jogo parece usar pelo menos 3 tipos de sombra: dinâmicas, locais e distantes. As dinâmicas estão sempre ligadas e são projetadas pela lanterna. No baixo, as dinâmicas ficam com qualidade, mas as outras em baixa resolução. No médio, as locais geralmente geradas por luz artificial e as que ficam perto de você ficam em alta resolução e é bem semelhante ao alto. No alto, as distantes geradas pelo sol ficam em resolução melhorada, mas com um peso muito maior. Eu disse melhorada porque sombra sempre foi um problema na engine da Remedy e recomendo no médio. Filtro de sombra tem um peso irrisório, mas o efeito também alivia um pouco o serrilhado das sombras e as deixa mais escuras no centro. Recomendo qualquer uma, eu vou de médio por segurança. Detalhes da sombra. Essa opção parece não mudar nada e vi vários canais com dúvidas sobre o que ela faz. Tem peso irrisório e o menu diz que muda detalhes de sombras com pouca força de projeção. Engraçado que ninguém pensou no óbvio, que é simplesmente virar e olhar a sua própria sombra. Olha que bizarrice. Liga no alto. Screen Space e Ambient Occlusion. Só tem a opção de ligar e desligar. Este efeito cria sombras em objetos próximos um do outro, não pesa muito e melhora bastante a qualidade. Como só tem a opção de ligar ou não, deixa ligado. Reflexos globais. Essa opção usa um tipo de software Ray Tracing com voxels para ter uma versão de baixa qualidade do cenário off-screen, do cenário fora da tela. E usa cálculos de distância sinalizada para identificar quando um reflexo que não está na tela precisa ser mostrado, tipo quando você olha para baixo. Sem esse efeito, esse pesqueiro atrás some. Ligar essa opção tem seu peso, mas é importante para o visual. Recomendo deixar ligado e no alto, pois não tem muito peso versus o baixo e reduz o granulado que fica aparecendo nos reflexos. Reflexos Screen Space. Ao contrário da opção anterior, ele usa informações do que está na tela para fazer o reflexo. Tem seu peso ao ligar e ao aumentar há uma boa perda de performance. Como é importante para a apresentação final do jogo, recomendo ligar e se tiver performance sobrando, deixa no alto. Qualidade da névoa. Aumenta o realismo da névoa do jogo e pode aparecer em reflexos quando ligado no alto. Recomendo ligar no alto, já que não pesa muito, é importante para a apresentação final do game. Qualidade do terreno, dá um pouco mais de volume para o chão e é ligada independente da opção. É difícil notar o que ela muda, então deixa no médio. Detalhes de objetos distantes, o LOD, o LOD. Esse jogo utiliza os polêmicos Mesh Shaders, semelhante ao Nanite, mas precisa de uma placa recente para rodar, como as GTX 16 e RX 6000 em diante. Essa opção ajusta dinamicamente objetos de alto detalhe próximos de você enquanto os distantes são ajustados. Essa opção parece uma pegadinha, outra opção que chega a FPS sem mostrar algo notável, e parado parece que não pesa muito, mas você vai perceber o peso andando pelo mapa. Outra coisa semelhante ao Nanite, ela também não se aplica direito à vegetação, então você vai ver pop-ins visíveis, mesmo no alto. Como no começo do game você tá num cenário de floresta, parece que a opção é mais importante do que mas não. Recomendo deixar no médio. Densidade de objetos. Aumenta a quantidade de objetos, como vegetação menor e lixo no chão. No baixo é muito escasso, enquanto no médio em diante parece variações uma da outra. No Ultra enche o cenário, mas é mais pesado. Essa opção junto com a anterior, a do LOD, se complementa e fica bem pesado. Recomendo no médio ou no alto. Chegamos ao fim das opções padrão do jogo, mas antes de finalizar, tenho várias notas para fazer. Vou dar uma resumida. Calibragem de cor e brilho. Algumas pessoas ficaram confusas, mas resumindo, deixe no 2.2. É mais fácil de ser compatível com a maioria das telas, diferente de jogos como os novos Resident Evil. Essa opção no Alan Wake 2 é balanceada, você pode testar o sRGB também, que jogará mais cores para o preto, mas o jogo já renderiza as sombras em tempo real de ótima forma. DLC. Trouxe algumas opções de qualidade de vida, como remover distorção de lente. Desses efeitos só me incomodei com o Motion Blur, que só recomendo se você estiver jogando a 30 FPS. Problemas de save. A DLC também trouxe alguns bugs novos, como o de save, e eu liguei meu modo nerd e pensei, se o arquivo de save não está sendo processado corretamente, pode haver algo impedindo isso no sistema. O Windows pode fazer isso com algumas atualizações, tanto do Windows quanto do jogo. Vá no menu do Windows Defender Firewall, depois em permitir um aplicativo ou recurso através do WDF,
Depois, alterar configurações, permitir outro app e procura pelo Alan Wake 2.x. Dá um double check em privado e público em configurações, vá em proteção contra vírus e ameaças, depois clique em gerenciar configurações, gerenciar acesso a pastas controladas e permitir app por meio de acesso a pastas controladas. Adicione o Alan Wake 2.x, faça o mesmo com o app da Epic Games se quiser garantir. Se você já queimou um save e não tem muito o que fazer, tenta guardar backups manuais por garantia. Hardware Ray Tracing. Ray Tracing e otimização dificilmente andam de mãos dadas e normalmente usam Super Resolution como muleta, mas este game já usa muito da GPU e softwares Ray Tracing ligado, você querendo ou não, tirando margem de otimização pelo DLSS ou FSR. Se você ainda tem performance sobrando e quer ligar o Ray Tracing ou está mirando em 30 FPS, vou dar duas opções e você escolhe a melhor para você. Ray Tracing de luz direta praticamente resolve o problema da engine com sombras, é só isso mesmo. Reflexo de transparência. No baixo substitui efeito padrão de reflexo do jogo por um 100% Hardware Ray Tracing, puxando informações de fora da tela. É bem bonito, mas como pega informações do que tá visível e o que não tá visível para pôr no reflexo, quase adiciona um efeito totalmente novo no game e é aplicado em vidros e na água. O de iluminação indireta tem que ser usado em combinação com transparência para aplicar 100%, mas o transparência pode ser usado com os efeitos padrões de reflexo do jogo, aliviando seu peso. E acabou. O resultado de tudo isso é esse aqui. E aqui um comparativo dos dois modos. Vale também dar uma menção honrosa para a trilha sonora e o design de som desse game, que ficaram de fora desse guia, mas são muito bem feitos. Como você pode ver, esse jogo é bem bonito, mas tem várias pegadinhas de otimização e ainda alguns bugs. Lamento muito saber que por conta disso muita gente não deu uma chance pro game, mas com os novos patches, DLC e este guia técnico, espero que você dê uma chance. Esse game é muito bem feito e gostoso de jogar, não vemos muitos jogos de horror AAA hoje em dia, e Alan Wake 2 é isso, e feito de forma excelente. Se notou mais algum ponto que gostaria de compartilhar, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, considere deixar um like e se inscrever para futuros vídeos nesse estilo. Até a próxima. Driven by passion, raging like a storm. Thank you.